Viva está com o Hora da Verdade. A nossa convidada é a Mariana Leitão, é dirigente da Iniciativa Liberal e candidata à liderança do partido, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público Joana Mesquita. Bem-vinda. Nada fazia prever que Rui Rocha se demitisse da liderança da Iniciativa Liberal. Pergunto-lhe se não achou bizarro que um líder que na noite eleitoral não deu sinal de demissão e que vai a uma reunião com o Presidente da República e à saída faz o anúncio de uma revisão constitucional e que, entretanto, decida bater a porta. Bem, antes de mais, muito bom dia e muito obrigada pelo convite para estar aqui convosco, é sempre um gosto. Não acho nada bizarro. Eu relembro que a revisão constitucional era algo que estava previsto e proposto no nosso programa eleitoral. Foi algo que nós, no passado, também já apresentámos no âmbito de um processo de revisão constitucional, na altura no governo de maioria absoluta de António Costa, e foi algo também que Rui Rocha falou durante a campanha e, portanto, estava perfeitamente de acordo com aquilo que já era a intenção da Iniciativa Liberal e que está devidamente manifestada no nosso programa eleitoral. Mas não foi bem isso que eu lhe perguntei, foi sobre a bizarria ou não da demissão de Rui Rocha, que só 2 semanas depois da noite eleitoral. Foi uma decisão pessoal do Rui Rocha. O Rui Rocha deu muito ao partido e ao país, nada mais lhe poderia ser exigido e, portanto, cabe-nos respeitar a sua decisão, que demorou o tempo que o próprio entendeu necessário para a tomar. E, portanto, resta-me agradecer todo o trabalho que Rui Rocha fez, que foi essencial para o partido, e respeitar a decisão que ele tomou. Na última convenção da Iniciativa Liberal, em fevereiro, dizia que não tinha a ambição de chegar a líder do partido. O que é que mudou? Foi só a força das circunstâncias? Foi muito... Bem, várias questões que houve esta situação que não era expectável. Há todo um novo ciclo político também que eu acho que exige uma resposta forte por parte da Iniciativa Liberal. E depois, após a demissão de Rui Rocha, eu também senti bastante apoio por parte dos membros da Iniciativa Liberal e, obviamente, isso fez-me ponderar bastante e chegar à minha decisão de avançar para a candidatura à presidência da Iniciativa Liberal, decisão que foi, de facto, também muito ponderada e que eu decidi em consciência que era algo que eu devia fazer já perante as circunstâncias que, entretanto, se apresentaram. Uhum. Entretanto, Rui Malheiro já veio dizer que está a ponderar ou está a avaliar a situação para apresentar uma candidatura. Seria preferível, em nome de uma unidade no pós-Rui Rocha, haver um único candidato, como fez o PS, por exemplo? Eu não vou, ou seja, nós na Iniciativa Liberal, e acho que é visível, somos um partido muito vivo, muito dinâmico, é perfeitamente saudável que apareçam outras candidaturas, que haja espaço para haver debate, isso é de salutar, e portanto não acho que uma única candidatura possa promover mais ou menos a união. Eu acho que a união vem de 2 fatores. Quando há uma disputa, dos que vencem e dos que perdem. Se os 2 trabalharem em conjunto em prol dessa união, certamente que ela nunca estará posta em causa. E é isso que está disponível para fazer com o Rui Malheiro? Eu estou disponível para fazer com quem quer que apareça como candidato à Iniciativa Liberal, com todos os membros. A união não passa só pelos que se apresentam como cabeças de lista ao que quer que seja. A união passa exatamente por tentar agregar, desde os membros base até aos dirigentes, aos vários órgãos do partido, ouvir as várias sensibilidades, ponderá-las, e depois, obviamente, que o presidente do partido tem de tomar as suas decisões e tem de implementar a estratégia que acha melhor para o partido e que é devidamente sufragada também na convenção, que, como sabem, nós, no fundo, votamos a moção de estratégia global que vai definir a estratégia dos 2 anos seguintes. Agora, depois há todo o trabalho de, lá está, ir ouvindo os membros, de ir
ouvindo essas sensibilidades de trabalhar com as estruturas locais, de trabalhar, agora, por exemplo, vamos ter um desafio autárquico, trabalhar com as pessoas que forem eleitas, no sentido também de ajudar a promover o trabalho que fazem. Isso tudo são áreas em que nós podemos promover essa união e que não passam necessariamente apenas e exclusivamente por falar com outros cabeças de lista a uma comissão executiva. Acho que vai muito para além disso. Mas a direção de Rui Rocha, de que fez parte, foi várias vezes acusada de se fechar um bocadinho sobre o núcleo duro. Isso é uma das mudanças que gostava de implementar? Eu sinceramente acho que essa crítica é um pouco injusta, no sentido em que, e vou dar aqui alguns exemplos, por exemplo, os núcleos têm uma enorme autonomia para fazerem as coisas como acham que é melhor, porque conhecem a realidade local. Há muito pouca intromissão da Comissão Executiva nessa área. Muito pelo contrário, o que há é ajudar, disponibilizar recursos e tentar dar um contributo positivo naquilo que os núcleos pedem de ajuda e, obviamente, ajudar depois a organizar campanhas, como agora a que vamos ter autárquica. Depois, por exemplo, no Conselho Nacional, em todos os Conselhos Nacionais, há pontos políticos que são discutidos, onde se recebem contributos dos membros, onde os membros do Conselho Nacional falam abertamente, dão contributos sobre os mais variados temas. Portanto, e tudo isso é considerado, tudo isso também é tido em conta no trabalho que nós vamos fazendo e vamos fazendo também, por exemplo, na Assembleia da República, muito com base também em alguns desses contributos. E, portanto, essa crítica parece-me um pouco injusta. De qualquer forma, o que eu lhe posso dizer é que, na minha visão, e naquilo que eu acho que faz sentido, todos esses contributos que são muito relevantes por parte dos membros, muitos deles também colaboram diretamente com o ILAB, que é, no fundo, o nosso laboratório de ação política, e, portanto, todos esses contributos serão aproveitados no sentido de enriquecerem a iniciativa liberal e a estratégia da iniciativa liberal, e, portanto, isso é o que eu, obviamente, farei sempre que os temas assim o necessitarem ou forem relevantes, receber esses contributos. Em relação à data das eleições internas, já defendeu que deve ser o mais rapidamente possível? Sim. Há várias vozes dentro do partido que defendem que deve ser só depois das autárquicas e até utilizam como argumento o facto de dar mais tempo para que se prepare uma candidatura alternativa. Não é sensível a este argumento do outro lado? Olha, para ser muito sincera, não. E vou explicar porquê. Não sou sensível e há várias razões. Primeiro, eu não consigo conceber a ideia de um partido estar 4 ou 5 meses sem uma liderança. Não estamos a falar apenas de um presidente para assinar uns papéis, estamos a falar de uma liderança. E, portanto, isso acho que seria profundamente prejudicial para a iniciativa liberal, quer a nível interno, quer a nível externo. No fundo, seria uma fragilidade com que nós iríamos ficar durante 4 ou 5 meses. Depois, estatutariamente, isto está previsto, que as convenções são marcadas com 30 dias de antecedência, o que significa que foi consensual entre os membros, e isto nunca foi tema de discussão, pelo menos que eu me recorde, que 30 dias é suficiente para organizar a convenção, para as listas se organizarem, para apresentarem candidaturas. Portanto, também não acho que haja aqui nenhuma situação de excepcionalidade que justifique que haja muito mais tempo do que aquele que está previsto. E depois há um ponto muito importante. Não acho que faça sentido. E eu fui autárquica, portanto, eu já fiz uma campanha autárquica há 4 anos e eu sei que, por essa experiência, o quão importante é existir uma liderança no partido. Portanto, não concebo fazermos umas autárquicas com uma panóplia de candidaturas a serem feitas no país inteiro e não termos um líder da iniciativa liberal. E, portanto, acho que seria até um desrespeito para com os candidatos autárquicos haver essa ausência de liderança. E por estas razões todas, é que eu acho que, sinceramente, as eleições devem ser o mais depressa possível. Relembro também que Rui Rocha já apresentou a sua demissão há uma semana e qualquer coisa. O Conselho Nacional só será no próximo fim de semana, portanto já terão passado
2 semanas, a juntar a isso mais 30 dias, pelo menos, que é o que está estatutariamente previsto, e, portanto, já toda a gente sabe que Rui Rocha se demitiu, já toda a gente sabe que vai haver eleições mais cedo ou mais tarde, e, portanto, já toda a gente poderia estar, ou pode estar, a trabalhar numa eventual candidatura, e, portanto, sinceramente, acho que esse argumento também não colhe. E, portanto, acho que, para o bem do partido, mais do que para qualquer candidato ou para qualquer membro, para o bem do partido, acho mesmo fundamental que as eleições se façam o mais depressa possível. A Marina Leitão retirou a sua candidatura à presidência da República. Quem é que a Iniciativa Liberal vai apoiar na corrida a Belém e se vão ter candidato próprio e quando é que essa decisão poderá ser tomada? Olha, eu retirei a minha candidatura, é verdade. Acho que foi uma decisão também refletida e foi decidida, porque acho mesmo que acho que seria incompatível ser candidata a líder do partido e candidata à presidência da República. E, portanto, acho que o foco deve estar agora no partido, no país, e é para isso que vou trabalhar. E, acima de tudo, em prol do país, porque acho mesmo que a Iniciativa Liberal é um agente de mudança, está aqui para mudar o país e eu quero focar-me em promover essa mudança. Quanto ao futuro relativamente à presidência da República, sinceramente acho que isso é um tema não para no imediato, não lhe vou dizer quem é que vamos apoiar ou se vamos apresentar um candidato próprio já. Eu continuo a defender aquilo que defendia anteriormente. Eu acho que a Iniciativa Liberal deve apoiar um candidato que represente as ideias liberais, que represente o espaço liberal. Essa é a minha convicção. Mais tarde, certamente, teremos a oportunidade de voltar a este tema. Mais tarde quando? Depois das autárquicas? Espero que não tão tarde. Mas é óbvio que é algo que ainda foi uma decisão, tudo isto foi bastante inesperado, digamos assim, portanto são coisas que se vão, que são decisões que eu tive de tomar e que obviamente agora há outras que têm de ser tomadas e que eu espero que sejam rapidamente, mas como é óbvio não estou ainda em condições de lhe avançar com o que quer que seja relativamente a isso. E vê nomes que possam... Não vou comentar nomes absolutamente nenhuns. Não vou. Compreenda que não vou. Mas será sempre da área da Iniciativa Liberal? Com certeza, será sempre a representar o espaço liberal, com certeza que sim. Nem outra coisa faria sentido. Sim, candidaturas que já se apresentaram, como Gouveia e Melo, estão fora de causa, por exemplo. Das candidaturas que já são conhecidas, é óbvio que não há nenhuma que represente esse espaço liberal, muito menos a de Gouveia e Melo. Muito pelo contrário. Portanto, aquilo que nós vemos nas candidaturas presidenciais é, no fundo, mais do mesmo e, por outro lado, que são aquelas que já conhecemos, e, por outro lado, a candidatura que eu vou chamá-la do medo e que vem com um certo purismo, porque não vem que é de Gouveia e Melo, que não vem dos partidos políticos, que faz disso uma grande bandeira, como se alguém que viesse da política fosse menos ou tivesse de ser desconsiderado, mas que no fundo aproveita-se da posição que teve na altura da pandemia, uma posição em que se aproveitou o medo das pessoas para levar um conjunto para se tomarem um conjunto de decisões que atentaram diretamente contra direitos, liberdades e garantias das pessoas, que se levou a um extremo brutal e que, por incompetência do governo da altura, se foi chamar Gouveia e Melo para tratar de um problema logístico. E, portanto, isto é aquilo que nós conhecemos de Gouveia e Melo. E, portanto, é uma candidatura na qual também o espaço liberal certamente não se revê na forma como, pelo menos na minha opinião, se deveria rever. Anunciou a sua candidatura à liderança da Iniciativa Liberal, penso que foi um dia depois de ter sido reeleita líder da bancada parlamentar. Sim, 2, mais ou menos. Sim. São funções compatíveis? De ser líder do partido e da bancada parlamentar? Acho que será sempre muito complicado, mas lá está, eu sou candidata à liderança do partido e, portanto, depois logo se tomará as decisões ou se reavaliará essa situação, como é óbvio. Depois, se for eleita, é isso? Com certeza.
Já há bocado estávamos a falar da revisão constitucional, que a Iniciativa Liberal, a proposta mantém, essa intenção de abrir o processo. Não foi um erro lançar um tema que foi rapidamente capturado pelo Chega? Não, muito pelo contrário. Lá está. O Chega tem uma postura, e eu não gostava de estar aqui muito tempo a falar do Chega. Cada partido faz o seu caminho. Agora, o Chega é sempre muito fácil. Chega aqui, diz uma série de coisas que chocam um bocado a maior parte das pessoas. Agora vamos castração química e prisão perpétua e coisas do género, tudo para criar aquele choque com a realidade, digamos assim, que é há aqui uns criminosos e, portanto, agora temos de passar a pôr estas pessoas todas na cadeia ad eterno e coisas do género, aproveitando-se, lá está, do medo das pessoas e do receio. E isso é um perigo porque isto passa a deixar de ser a razão a funcionar e passa a ser o medo. E, portanto, eu acho que nós, enquanto partido político responsável, credível, com soluções testadas, que temos uma visão de país concreta, objetiva, temos uma responsabilidade. E a responsabilidade é, por um lado, não permitir que haja determinados temas que ficam, no fundo, reféns de alguns partidos, e nós tivemos alguns exemplos disso ao longo do tempo, que só um partido é que falava do tema e era quase tabu os outros falarem. Eu não aceito isso, acho que isso é a antítese do que deve ser um regime democrático. Todos os assuntos devem ser discutidos. Todos. Nós não podemos ter medo de falar das coisas, muito pelo contrário. Se nós não discutirmos os assuntos, é que ficamos reféns apenas de uma única visão, que é a visão do único partido que fala desses temas. E, obviamente, as pessoas também ficam mais impressionadas, com mais medo, com mais resistência à mudança. E, portanto, eu acho que nós devemos falar de tudo. Acho que foi muito oportuna a proposta de avançarmos com a revisão constitucional. É algo que para nós é relevante. É algo que o país também precisa como forma de conseguir ultrapassar um conjunto de restrições que a própria Constituição tem, que nos permita avançar. Economia. A economia, não só a saúde, a educação, a própria propriedade privada. Portanto, há ali um conjunto de coisas que já estão bastante datadas, outras que criam, de facto, constrangimentos a podermos ter um funcionamento muito melhor em sociedade, para depois podermos, de facto, garantir que conseguimos dar resposta às pessoas. E, portanto, se o Chega a seguir faz muito barulho com isso, é um problema do Chega. Eu não vou deixar de falar dos temas, nem acho que a Iniciativa Liberal deva deixar de falar dos temas e de os propor apenas com base em que o Chega pode aproveitar. Vai sempre acontecer, seja o Chega, seja outro partido qualquer. E nós temos de garantir que apresentamos soluções para às pessoas. E é isso que nós fazemos, em todos os momentos, em todos os temas, sem tabus, sem complexos. É preciso... Nós temos uma visão muito concreta daquilo que queremos para o país. Temos propostas que eu percebo que, para problemas difíceis, as propostas também não são simples, mas são coisas que já foram testadas em vários sítios do mundo, em que deram resultados. Demoram tempo? Demoram. Não é imediato, não. Implica mudança? Implica. E eu sei que há aqui uma certa resistência à mudança, mas nós temos de explicar às pessoas que é possível mudar e mudar para melhor. E se continuarmos apenas a deixá-las reféns do medo, a deixá-las reféns das instituições que não funcionam, que as defraudam, elas não têm outra alternativa senão virar-se para o desespero. E eu acho que aí entra a nossa tal responsabilidade de garantir que continuamos neste caminho, nesta luta, que é difícil, que é demorada, mas que eu tenho a certeza que nos vai trazer frutos. Em relação a governabilidade e estabilidade política, é possível à Iniciativa Liberal chegar a um eventual entendimento, acordo com o governo da AD em alguma área, ou querem descolar completamente da governação de Luís Montenegro? Nós, em todos os momentos, nós temos uma postura na Assembleia da República que é conhecida.
nós, independentemente de onde vêm as propostas, nós votamos-las em consciência. Se elas funcionarem, ou se nós achamos que elas são boas propostas, bem feitas, que vão ter aplicação prática, votamos a favor. Mas diz isso depois de ter havido uma campanha em que a Iniciativa Liberal até abriu a porta a fazer parte de um governo da AD. Que eu lhe pergunto agora como é que vai ser a relação com este governo da AD de Luís Montenegro, da Iniciativa Liberal. Nós vamos estar no Parlamento a cumprir o nosso papel de fiscalização, de oposição construtiva, no sentido em que fiscalizamos, vamos ver o que é que está a ser feito, apontamos e denunciamos aquilo que achamos que está a ser mal feito, e sem qualquer problema em evidenciar o que está a ser bem feito. Nós não temos esse tipo de postura que, porque é um governo que não é nosso, está tudo mal. Não. Nós queremos é resultados. E aquilo que temos visto, aquilo que vimos do último ano de governação da AD, foi muitas palavras e poucos resultados. E aquilo que nós queremos, e aquilo que a Iniciativa Liberal pretende, e daí também a disponibilidade na altura da campanha em podermos ir para um governo, era para podermos ser o tal agente de mudança que vai garantir que as reformas são feitas. Não havendo ou não havendo a configuração parlamentar que o justifique, estaremos do lado de cá, na oposição, com a mesma postura. Queremos reformas já, que elas comecem a ser implementadas, porque as reformas depois demoram tempo a mostrar os seus resultados. Queremos reformas nas mais diversas áreas, na saúde, a própria reforma do Estado, que agora o Governo veio dizer que tem um ministério mesmo para esse efeito. Nós achamos ótimo que assim seja. Agora, isto tem a ter resultados. Onde é que vão cortar? Onde é que Luís Montenegro vai fazer a reforma do Estado? É no setor empresarial do Estado? Vai garantir que não há nomeações de bois? Vai garantir que há cortes efetivos? Vai garantir que o setor empresarial do Estado diminui e que não é o buraco que tem sido até hoje? Até onde é que devem ir esses cortes, no seu entender? Deve ser feita uma avaliação profunda de tudo aquilo que existe, que muitas vezes é uma das dificuldades que nós inclusivamente temos, apesar de estarmos na Assembleia da República, porque o próprio Estado não sabe exatamente o que é que tem. Tivemos esse exemplo, por exemplo, nos imóveis. O Estado não sabe que imóveis têm devolutos, não faz ideia. Nós não conseguimos ter uma noção. O Estado não tem um conjunto abrangente de informações que são essenciais para se tomar decisões. Portanto, parece-me que era essencial começar por aí, fazer de facto um levantamento exaustivo daquilo que o Estado tem, do número de pessoas que trabalham para o Estado, em que funções, e portanto, com base nisso, depois ter um programa objetivo para começar a cortar. Os funcionários públicos e a administração do Estado devem estar preocupados com essa reforma? Se for instituída uma cultura de mérito na função pública, não. Ou seja, se de facto houver uma avaliação objetiva do trabalho que é desenvolvido pelos funcionários públicos e se os bons forem recompensados, é óbvio que não têm de estar preocupados, porque os bons estarão sempre salvaguardados. Agora, é preciso que isto seja consequente, como é óbvio, e é preciso que o Estado perceba qual é a dimensão que tem, de facto, quantos funcionários públicos é que tem, em que áreas. É óbvio que há áreas essenciais onde nós provavelmente precisamos até de mais pessoas, mas se calhar há outras onde não precisamos de tantas. E, portanto, como é que se pode tomar decisões se nem sequer se conhece a realidade? Essa é que é a questão. Portanto, primeiro, conhecer muito bem a realidade, ver bem onde é que estão as pessoas, em que departamentos, instituir uma lógica de avaliação das pessoas e depois ter a coragem de fazer os cortes se assim se perceber que é preciso fazer esses cortes. Porque estar aqui só a fazer uns pequenos ajustes e pôr uns ministérios num edifício e coisas do género não chega. Não chega. E nós precisamos mesmo para conseguirmos fazer um conjunto de outras coisas e de aliviar as pessoas, nós precisamos ter o Estado a funcionar bem, coisa que ele não funciona. Não é uma questão de uma motosserra, é questão de políticas que de facto funcionam. E as políticas
e faz a referência à motosserra, claramente ao presidente argentino, Certo. Milei. As políticas económicas que nós estamos a ver a serem aplicadas na Argentina, por exemplo, têm funcionado, estão a funcionar. E atenção, elas não são novidade nenhuma. Não foi agora, não chegou ali uma pessoa e lembrou-se que agora aquilo é que era de aplicar e aplicou. Não, estas medidas que estão a ser aplicadas, por exemplo, na Argentina, nós já as defendemos desde o início da fundação da Iniciativa Liberal. Elas não são novidade nenhuma. Aquilo que mostra é que elas de facto funcionam. A inflação desceu, a pobreza desceu, tirou já 1 milhão e tal de crianças da pobreza. Portanto, tudo isto são coisas. Demora, sim, às vezes há um choque inicial, pode ser entendido dessa forma, mas elas resultam. E enquanto nós olharmos para o Estado como um sorvedor de dinheiro dos contribuintes e continuarmos a alimentar essa máquina, que por um lado, é uma devoradora de dinheiros públicos, por outro, é completamente ineficiente, nós estamos só a alimentar um monstro. Só. Não estamos a garantir nem mais saúde para as pessoas, nem melhor educação, nem igualdade de oportunidades, nem uma economia pujante, a crescer, a funcionar, nada. Não estamos a dizer às pessoas, vão, empreendam, sigam os vossos sonhos. Não, muito pelo contrário. Nós estamos a dizer às pessoas, fiquem quietinhas aí no vosso cantinho a pagar os impostos e não chateiem muito. Isto é o contrário daquilo que um país deve ser. Um país deve ser um organismo vivo que funcione, em que as pessoas têm a possibilidade de ambicionar, de crescer, de se desenvolverem, dos pobres se tornarem classe média, da classe média de se tornar classe rica. É isto que nós queremos, é as pessoas a viver melhor. Eu não quero que as minhas filhas vivam pior que eu quero que as minhas filhas vivam muito melhor do que eu e eu que vivo melhor que os meus pais e por aí fora. E a nossa realidade hoje em dia é o contrário. Aquilo que nós temos hoje em dia é a incerteza de se os nossos filhos vão ter uma vida tão boa quanto a nossa, porque provavelmente vão ter pior, porque não vão conseguir comprar casa, porque não vão conseguir seguir os seus sonhos, porque se calhar para o fazerem têm de emigrar. E, portanto, isto é que não é admissível. E é por isso que é fundamental reformar o Estado, é fundamental baixar impostos, é fundamental desenvolver políticas que permitam ao país crescer, desenvolver-se. Enquanto continuarmos com esta mentalidade, que é fazer uns pequenos ajustes aqui e acolá e não mexer muito, porque aqueles vão ficar aborrecidos e os outros vão se começar a contestar, ou porque não, aqui não se pode mexer porque temos aqui uns nomeados, uns boys que temos de manter nos cargos. Não vamos a lado nenhum. Isso é certo. E Sim. Nós queremos mudar isso tudo. A Iniciativa Liberal não está preocupada que o governo de Luís Montenegro seja demasiado bem sucedido nessa reforma do Estado e seque esse Nada. tema? Olha, eu ficaria mesmo muito, muito satisfeita que Luís Montenegro e o governo fossem muito bem sucedidos nessa missão. Era sinal que finalmente o país estava a caminhar para um destino diferente daquele em que estamos hoje em dia. E, portanto, eu não tenho esse tipo de problemas. Nós não temos dúvida nenhuma que pusemos vários temas em cima da mesa. Crescimento económico, baixa de impostos, reforma do Estado. Se quem está no governo os aproveita para conseguir pôr o país a crescer, para conseguir pôr as pessoas a viverem melhor e para conseguir, de facto, reformar o monstro que é o Estado que nós temos hoje em dia, eu fico muitíssimo satisfeita, porque é o futuro que está em causa, é o futuro de todos nós e, portanto, ele tem de ser bom para todos. Mas e acredita que vai ser bem sucedido Luís Montenegro nesta tarefa? Como lhe digo, é preciso ter coragem. A dúvida fica. Será que Luís Montenegro tem coragem para enfrentar os bois? Será que Luís Montenegro tem coragem para cortar onde é preciso? Será que Luís Montenegro tem coragem para reformar o setor empresarial do Estado? Para acabar com todos os conselhos consultivos e organismos e observatórios e coisas do género? Às vezes temos 4 e 5 observatórios para tratar exatamente do mesmo tema. Será que vai ter coragem para fazer isso? Eu espero que sim. Vamos ver. Mas aí é ver para querer. Não vou, tenho mesmo de ver que isso acontece para acreditar. Mas tem o benefício da dúvida. Em relação às autárquicas, já há acordo para Lisboa e para o Porto? Não, isso são processos que estão em curso e que... Mas é natural que existam? É natural que existam acordos em vários municípios. E tenho a certeza que quando eles estiverem fechados, onde quer que seja, também depois serão devidamente conhecidos. Mas esses processos estão ainda em curso e, portanto, compreendam que há conversações com Carlos Moedas. Desenvolver muito mais sobre isso. São matérias que estão em curso, como lhe disse, e
a devido tempo, serão devidamente informados. E o CDS é um problema para a formação desses entendimentos? Só se o CDS quiser ser um problema. Não vejo que seja um problema nas autárquicas para essas negociações que eventualmente estão em curso, onde quer que seja. Não vou falar aqui de caso nenhum particular. Não tem sentido desconforto por parte dos centristas? Nem Pelo menos entendimentos? que eu tenha conhecimento, não. Agora, se isso, lá está, como lhe digo, isso são processos que numa primeira instância são todos tratados pelas estruturas locais. E portanto, não faço ideia se em alguma dessas estruturas locais houve algum problema que tenha chegado a meu conhecimento, não. Mas, no seu entender, em Lisboa, por exemplo, para fazer frente a uma frente de esquerda, se seria favorável, vantajoso, que essa frente de centro-direita, mais liberais, existisse? Nesse contexto, parece-me que sim. Que faz sentido. Se temos uma esquerda toda unida para tentar derrubar os restantes, não é? À direita, e os liberais, e o centro-direita, acho que sim, faz sentido. E no claro. Porto? No Porto também me parece que, lá está, mas isto são temas, acima de tudo, das estruturas locais que têm essa autonomia e só depois é que as coisas passam pelos restantes órgãos. E, portanto, eu também não quero estar aqui a entrar em grandes considerações sobre esses eventuais acordos. A lógica deve ser sempre onde as candidaturas possam ser vencedoras, onde se consigam implementar ideias liberais, onde o programa eleitoral autárquico tenha um cunho forte da iniciativa liberal, é óbvio que essas coligações podem fazer sentido se ainda para mais forem para ganhar. Portanto, coligações potencialmente vencedoras com um cunho forte liberal, não tenho nada contra. Estas serão as segundas eleições autárquicas da Iniciativa Liberal, sendo que em 2021 só concorreram em 53 câmaras, sem eleger nenhum vereador. Qual é que deve ser o objetivo do partido, a meta do partido para estas segundas eleições autárquicas? Olha, eu diria que é apresentar candidaturas em muitos mais municípios, até porque nessa altura, há 4 anos, nós tínhamos estruturas locais, tínhamos, já não sei o número de cor, mas tínhamos apenas alguns núcleos em alguns municípios. Hoje em dia temos uma estrutura local muito maior e, portanto, com muito mais dispersão pelo território, com muito mais implementação também dentro dos próprios territórios e, portanto, é normal, e acho que esse é um objetivo que será certamente alcançado, que é apresentarmos muito mais candidaturas. E, obviamente, que ter um número de eleitos bastante superior ao que tivemos, com inclusivamente a possibilidade de elegermos vereadores, será sem dúvida também um objetivo. É importante a Iniciativa Liberal ter também pessoas a ganharem essa experiência, a terem essa vivência no poder local, que e eu também já fui, na altura era deputada municipal, e portanto tenho plena noção dos benefícios que é essa experiência, que é de grande proximidade com a população, de grande noção e que pressupõe um conhecimento profundo sobre os temas daquele local, e isso obviamente também é muito importante para que essa implementação territorial se faça e se faça já, obviamente aproveitando os frutos já da anterior campanha, mas agora com uma muito maior implementação no território. Não quer estabelecer nenhuma meta concreta? Nem vou fazer isso, até porque neste momento, como deve imaginar, mesmo que as eleições sejam já em breve, é um processo que já está praticamente concluído e, portanto, não vou agora tecer considerações sobre essas metas. Nestas legislativas, a Iniciativa Liberal passou de 8 para 9 deputados, cresceu em percentagem e em número de votos, mas mesmo assim o crescimento foi insuficiente. Acha que a Iniciativa Liberal já chegou ao seu patamar máximo de crescimento? Não, de todo. Aquilo que eu quero e aquilo que eu me proponho a fazer é fazer a Iniciativa Liberal crescer mais, a todos os níveis, quer em número de votos, quer em eleitos, e portanto não acho nada que se tenha chegado a qualquer patamar de estagnação, muito pelo contrário, a Iniciativa Liberal tem tido um crescimento permanente ao longo do tempo,
E eu quero a Iniciativa Liberal a crescer mais, a crescer muito mais. Temos todas as condições para o conseguir fazer, e é nisso que vou trabalhar, obviamente, se for eleita Presidente. E mesmo não sendo eleita, já é algo que faço naturalmente nas minhas funções de deputada, é tentar ajudar o partido nessa missão, mas obviamente que se for eleita Presidente da Iniciativa Liberal, será a minha prioridade número 1, é garantir o crescimento da Iniciativa Liberal em todos os atos eleitorais a que concorra. E acho que é muito importante o partido, para já é muito importante as pessoas terem essa noção de que nós não chegámos a estagnação nenhuma, muito pelo contrário, há um caminho para percorrer e há muito para crescer, e eu vou-me focar muito nisso. Mas a expectativa nestas eleições era que crescessem muito mais. Ao longo da campanha essa expectativa foi crescendo, de que a Iniciativa Liberal podia dar um salto maior do que o que deu. Repare, estas eleições foram também, lá está, marcaram aqui um novo ciclo eleitoral, foram também muito marcadas, os resultados eleitorais foram muito marcados por aquilo que eu também já tive a oportunidade de falar há pouco, que é esta lógica do aproveitamento do medo, do aproveitamento da desconfiança das pessoas face às instituições, porque de facto as instituições têm-lhes falhado sistematicamente. Veja-se o caso da saúde, uma pessoa que não consiga pagar um seguro de saúde ou uma consulta no privado fica... até tenho aqui consulta de cardiologia em Faro, a lista de espera são de 498 dias. Foi a isto que nós deixámos as pessoas entregues. E, portanto, há muito aproveitamento deste desespero e deste medo. E lá está, aí a razão deixa de existir e passa a existir desespero. E, portanto, se nós conseguirmos contrariar isto, se nós conseguirmos mostrar, e isso também compete muito a quem está... a quem tem esta responsabilidade, aos vários partidos políticos, mas no caso concreto da Iniciativa Liberal, continuar a mostrar que é possível um caminho diferente. Com as nossas propostas, nós temos propostas nas mais diversas áreas, na área da saúde, na área da educação, na habitação, na questão da fiscalidade, no crescimento económico. É realmente mostrar que há um caminho de esperança em que o medo não vai prevalecer. O que vai prevalecer é, de facto, a capacidade de nós abraçarmos as mudanças que precisamos para pôr o país a funcionar. E eu quero acreditar, e acredito mesmo profundamente, de que nós vamos conseguir fazer este combate, porque não é com medo que se chega a lado nenhum, muito pelo contrário, é com esperança e com crença de que as coisas serão diferentes, e com trabalho, obviamente, de pôr em prática essas propostas. E deixe-me só perguntar, acha que Rui Rocha se afastou durante a campanha desse caminho de mostrar que a Iniciativa Liberal é a alternativa? Rui Rocha já tinha assumido que o programa era mais moderado. Ao longo da campanha, a vontade de influenciar a governação foi notória. Acha que isso pode ter prejudicado a Iniciativa Liberal? Acho que nós não devemos moderar onde não faz sentido moderar. Acho que nós devemos ser uma alternativa a todos os outros, porque nós somos liberais e temos uma visão muito concreta. E lá está, como já disse, as nossas propostas não são propostas teóricas, são propostas que funcionam noutros países. E, portanto, nós temos aqui objetivos muito claros, muito concretos. A reforma do Estado que queremos fazer é ambiciosa, muito mais ambiciosa do que qualquer outro partido. E, portanto... Sim, esse é o caminho que nós devemos fazer, o caminho das ideias liberais, o caminho da afirmação dessas ideias, da defesa intransigente destas políticas que nós temos e que sabemos que funcionam, e é nisso que o meu mandato, se eu ganhar as eleições internas, que acredito obviamente que vou ganhar, é nisso que se vai focar, nessa luta contra o medo, na defesa das políticas liberais que funcionam e preparando o país para esta mudança que tem de ser feita. Porque nós queremos mesmo mudar o país. Nós não estamos aqui só para fazer remendos, nem para dizer umas coisas sobre uns quantos temas. Não, nós queremos mesmo mudar o país e tornar o país melhor para quem cá vive, sem esta descredibilização em que nos encontramos das instituições, dos políticos,
É preciso devolver a credibilidade, é preciso devolver a esperança e, portanto, é esse o caminho que eu preconizo para a Iniciativa Liberal. Ser esse agente de mudança. Está terminado este Hora da Verdade. A nossa convidada foi Mariana Leitão, é dirigente da Iniciativa Liberal, é também candidata à liderança do partido. Renovo o agradecimento por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço. Para aqui estar. Este programa teve a gravação vídeo de André Pereira e a gravação áudio de Rui Glória. Regressamos na próxima semana.